Graça e paz do Senhor Jesus, gravação hoje do Salmo de número 109. Você nem vai acreditar que foi o Davi que escreveu esse salmo. Um homem segundo o coração de Deus, e os sentimentos que ele vai mostrar neste salmo são muito diferentes daquilo que nós imaginamos que um homem de Deus possa sentir. Mas o que você tem que entender é que Davi não vivia debaixo da graça. Davi vivia debaixo da lei. E a lei era assim: olho por olho, dente por dente, me fez mal, me matou, matou meu filho, vou matar também. Isso já acabou, porque nós estamos agora debaixo da graça e do perdão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas saiba uma coisa: se você não está debaixo da graça, essa lei equivale para você. Porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e todos nós nascemos debaixo dessa lei. Então, se você não entendeu ainda e não recebeu o Senhor Jesus e ainda não se submeteu à graça do Senhor Jesus, saiba que tudo isso que o Davi deseja para os inimigos dele é o que vai acontecer com você. Por quê? Porque quando nós não somos amigos de Deus, nós estamos debaixo de maldição. Nós não somos inimigos de Deus. Torne-se amigo de Deus rapidinho. Faça como Davi. Se esconda debaixo das asas do Altíssimo, para que todas essas coisas que o Davi desejava para os seus inimigos não aconteça com você. E você entenda que essa leitura que Davi tinha dos inimigos não é a atual, não é mais a graça, porque quando você se coloca debaixo da graça de Deus, todas essas maldições te abandonam. Mas no tempo do Davi ainda era lei. Por isso, quando você lê e você fica assustado da forma como Davi fala de desejo de vingança contra seus inimigos, você vai ficar assustado. Fala: nossa, mas esse é o homem segundo o coração de Deus? É exatamente ele. Mas nós temos que entender, e hoje que nós já temos o entendimento, que o nosso inimigo não é carne e não é sangue. São potestades, são as hostes espirituais da maldade. É contra elas hoje a nossa luta, não é mais contra humanos. Amém? Aleluia. Diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele pede para o Senhor: Senhor, não fique calado. Eu vou contar umas coisas aqui, vou colocar umas situações diante do Senhor. Eu quero que o Senhor não se cale. E ele diz assim: pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Eles têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Estavam fazendo o quê? Eles estavam difamando Davi, estavam falando mal, estavam jogando maldições sobre Davi. Ele falou: eles estão me caluniando, Senhor. A boca deles é mentirosa, está falando mentiras contra mim, então não se cale. Eles me cercaram com palavras odiosas. Veja bem, me cercaram com palavras odiosas. Nada maltrata mais, nada machuca mais do que uma palavra lançada contra você, uma palavra de ódio. É melhor um tapa na cara do que uma palavra de ódio lançada contra a sua vida. E era o que estavam fazendo naquele momento contra a vida do Davi. E ele diz assim: eles pelejaram contra mim sem causa, foi sem motivo nenhum. Começaram a falar mal, começaram a desejar o mal da minha vida, mal de mim, sem que eu tivesse feito nada contra eles. Essa era a situação do Davi. Por isso você entenda por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem que ia contra uma pessoa porque sem a pessoa ter feito nada para ele. Não. Ele estava falando de pessoas que fizeram isso contra ele, mesmo sem ele ter feito nada contra elas. Aleluia. Diz assim: em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. E os meus adversários estão pagando o meu amor com afrontas, estão pagando o meu amor com palavras odiosas. Exatamente os sentimentos de Jesus, né? Porque Jesus também sofreu esses sentimentos, só que ele reagiu de uma maneira diferente. O Senhor Jesus, mesmo sendo caluniado, injuriado, falando mal dele e vendo tudo que ele fazia de bom para as pessoas, todas as curas que ele realizou, e ainda assim desejavam a morte e falavam mal dele. Só que ele tinha um sentimento bem superior ao do nosso Davi aqui, né? Então, deram-me mal pelo bem, ódio pelo meu amor. Senhor não, né?
o Senhor pagou o ódio com o amor. Aleluia! E ele diz assim, não pague o mal com o mal. O Senhor nos ensinou, né? Pague o mal com o bem. E no lugar do ódio, você devolve amor. Esse é hoje o nosso mandamento, né? Amar ao próximo como a você mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Põe acima dele um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Uhul! Olha só o desejo do Davi para o inimigo dele. Quando ele for julgado, ele saia condenado. E em pecado se lhe torne a sua oração. A oração dele não vai nem ser ouvida, vai virar um pecado contra ele, a própria oração dele. E que Satanás vai ser o Deus dele. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Ou seja, ele perca o emprego, que outro tome o emprego dele, que ele morra logo. Olha os desejos do coração do Davi, Jesus. Ele diz, sejam órfãos seus filhos e viúva a sua mulher. Sejam vagabundos e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe das suas habitações assoladas. Lance o credor mão de tudo que tenha. Despojem-nos os estranhos do seu trabalho. Ou seja, está desejando tudo de mal para a pessoa, né? Que ele seja despojado da sua casa, que ele não tenha o que comer, que o credor venha para cima dele, que ele perca seu ofício, enfim, né? E ele diz, não haja ninguém que se compadeça dele, e nem haja quem favoreça os seus órfãos, que não tenham misericórdia nem dele, nem dos filhos dele. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na geração seguinte. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado da sua mãe. Até o pecado dos pais que cometeram os pais dessa pessoa e da mãe dessa pessoa, ele está desejando que tudo caia em cima dele. Antes estejam perante o Senhor, esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, não se apaga o pecado da sua mãe, e antes estejam sempre perante o Senhor para que façam desaparecer a sua memória da terra. Nem parece que é o Davi que está falando isso, né? Mas esses eram os desejos dele, ele estava quase à morte. E esse era o sentimento do Davi. E ele diz assim, porquanto ele não se lembrou de usar de misericórdia. Ele não usou de misericórdia, então eu também, por que eu vou usar, né? Segundo Davi. Antes ele perseguiu o varão aflito, necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Ou seja, ele perseguiu, ele maltratou pessoas boas, pessoas que nada fizeram contra ele. Mas essa pessoa a quem o Davi deseja tudo de ruim, ela tinha feito muito mal a ele. E tinha feito mal não só a ele, mas a muitos que eram pessoas boas, a quem ele perseguiu, maltratou, aprisionou, deixou passando fome, mandou matar, sei lá o que mais, né, que ele fez. Visto que ele amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Você não desejou a bênção do Senhor? Então que a bênção se afaste do Senhor, de você. Você preferiu a maldição? Então que ela te pegue, que ela te alcance. Quantas vezes você já pregou para uma pessoa que ela simplesmente recusa a bênção do Senhor sobre a vida dela? Ela disse, eu não tenho tempo para o Senhor, essa coisa de igreja, essa coisa de viver louvando, de viver engrandecendo o Senhor, não é para mim, eu tenho que cuidar da minha vida. Ela está escolhendo, sabia? Ela está fazendo uma escolha. Ela está fazendo uma escolha muito difícil, a escolha da maldição. E essas pessoas, elas sofrem demais, porque toda essa maldição, toda a aflição da alma, o desespero, o sentimento de abandono, tudo vem sobre a vida dela, porque simplesmente elas rejeitam ao Senhor. Então a bênção não pode alcançar quem não quer a bênção. Quem não se coloca debaixo da bênção. E para você se colocar debaixo da bênção, você tem que se colocar debaixo de obediência. Obediência a essa palavra, obediência a tudo que o Senhor pediu para que você fizesse. Senão, você escolheu a maldição. Você escolheu. Continua assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água, nos seus ossos como azeite. Olha, a maldição penetrando a vida da pessoa como se fosse a água entrando, o azeite entrando nos ossos da pessoa. Seja para com ele como o vestido que o cobre e como o cinto
que o cinja sempre. Seja essa da parte do Senhor o galardão dos meus contrários, daqueles que são contrários a mim, né? E dos que falam mal contra a minha alma. Você sabe que o Senhor vai atrás daqueles que maldizem você, né? Você sabe que a espada de Jeová alcança aquelas pessoas que falam mal de um servo de Deus. Muito cuidado quando você fala mal de um servo de Deus. E tenha muito temor para falar de um servo de Deus. Porque se ele realmente não fez nada daquilo que você está falando, se você está inventando coisas, ou se você está desejando mal a um servo de Deus, a espada de Jeová vai atrás de você. Só se você estiver debaixo da graça e da bênção, e que isso não vai acontecer. Caso contrário, esse salmo aqui é uma realidade daqueles que fogem do Senhor, daqueles que não se abrigam nas asas do Altíssimo. Mas tu, ó Senhor, Deus, sê comigo, por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Agora ele está se voltando ao Senhor. Foi o Senhor, ó, quanto a mim, o Senhor não faz isso não, porque eu me alinho contigo, eu obedeço a tua palavra, eu sigo os teus mandamentos, eu louvo o teu nome, eu obedeço. Por isso ele diz, então, Senhor, para mim, o Senhor me livra, porque eu estou aflito e estou necessitado. Não significa que o justo um dia não vai estar aflito e necessitado. Ele vai estar, mas ele sabe de onde vem o socorro dele. E o socorro dele sempre vem do Senhor. E dentro de mim está aflito o meu coração. Seu coração está aflito? Então busque socorro unicamente no Senhor. Porque não se apegue em homens, não espere nada, nenhuma ajuda. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! E daqueles que, logicamente, que você vai ter uma mão estendida dos irmãos na igreja em oração, mas o teu socorro tenha essa clareza, virá do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. Aprenda a orar e entrar na presença do Senhor e pedir a Ele, somente a Ele, o livramento de todos os seus males. Eis que eu me vou como a sombra que declina, eu sou sacudido como gafanhoto. Ele estava à morte, né? Como a sombra que declina. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Provavelmente já não conseguia mais comer, estava no processo já de sepultura, como acontece, vai enfraquecendo e até que a morte chega e abraça aquela pessoa. Mas nós não temos que temer a morte, porque nós sabemos para onde nós vamos. Hoje mesmo estive no velório de uma serva de Deus e eu senti muita paz lá, porque embora a família estivesse muito entristecida, mas eu sei para onde ela foi. Nós não temos que temer. Aqueles que conhecem o Senhor, eles não temem a morte. Em nome de Jesus. Aleluia! E ainda lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, eles movem a sua cabeça. Falam, xiii, coitado. Ajuda-me, Senhor meu Deus, salva-me, segundo a tua misericórdia. Salva-nos, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Clame ao Senhor. No salmo anterior nós aprendemos a preparar o nosso coração para clamar ao Senhor todas as vezes que nós estivermos aflitos, necessitados, em grande perigo, em fome, em dores, em doenças, em aflições, em perdas e etc. Diz assim, para que saibam que nisso está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Todos eles vão olhar para você e saber que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia! Amaldiçoe eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Que eles fiquem confundidos, amaldiçoados, mas eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubra-os a sua própria confusão, como uma capa. Que eles sejam revestidos de confusão e de tristeza. E eu não, eu ficarei livre, porque eu conheço ao Senhor e Ele vai me coroar de bênçãos. E eu, Davi, sabia muito bem disso, hein? Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Você tem louvado o Senhor com tua boca, com teu coração, com tudo que há em você? Você tem buscado louvar ao Senhor? Ou você prefere o conforto da sua casa, ficar aí quietinho, não quero perder meu tempo, não quero ter que ir na igreja, eu vou ficar aqui mesmo? Fica aí, a tristeza vai chegar para você.
vai chegar. Infelizmente, eu tenho que te contar isso. Se você não buscar se alinhar e se aninhar debaixo das asas do Altíssimo, num lugar aonde o Senhor abençoou, num lugar para chamar de sua igreja, você vai terminar os seus dias como esse aqui, que foi amaldiçoado pelo Davi. E ele diz, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. O Senhor se levantará por você. Se você se sente abandonado, saiba que é porque você ainda não encontrou verdadeiramente o Senhor. Porque quando você é resguardado pelo Senhor, quando você se abriga nas asas do Senhor, você nunca se sente abandonado, você nunca se sente esquecido, você nunca se sente mal amado. Pelo contrário, né? Você se sente amado pelas pessoas, porque primeiramente você é amado do Senhor. Busque ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. Buscai ao Senhor em primeiríssimo lugar. E todas, repita, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Tudo o que você precisa verdadeiramente é o Senhor. Todo o resto virá junto com Ele. Então busque ao Senhor hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia! Um abraço, se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha. Se você escrever amém, abençoa muito mais o meu canal. Eu não sei se acho que vocês não chegam até o final, porque eu sempre falo isso no final, não gosto de pedir no começo like nem nada, mas é muito importante que você compartilhe, que você mostre que você foi edificado com essa palavra e que você escreva um amém, porque o comentário também conta. Aleluia! Um abraço, amanhã nós vamos voltar com o Salmo 110, um salmo bem curtinho amanhã, também do Davi. Voltamos agora com os salmos de Davi, né? Nós tínhamos parado por um tempo e todos os salmos daqui para frente são pequenos. Até o 119 é dividido em 20 salmos pequenos. Talvez o 119 eu tenha que desdobrar em 20 gravações, não sei. Mas o Senhor é que sabe, Ele que vai dando a dose, né, de cada dia. Que você ouça, prepare os seus ouvidos, prepare o seu coração e vai louvar o Senhor. Amém? Um abraço, até amanhã.